So this is Christmas, and what have you done? Olá, eu sou a Bárbara e este é o meu canal Delicada como um Elefante. No vídeo que fiz sobre os objetivos literários para 2019, falei-vos do projeto 1001 livros para ler antes de morrer, que é um livro que tem 1001 livros lá indicados e que, segundo a Ana do Phoenix Flight me disse, pelos vistos é atualizado todos os anos. Eu não sei qual é a versão em que se baseia esta lista que eu tenho, mas também não interessa. Eu vi esta lista no canal brasileiro Nuvem Literária e eu vou deixar o link em baixo para vocês terem acesso à lista se estiverem interessados. Então, eu comecei por dividir os livros que já li, aqueles que já tentei ler e desisti, aqueles que tenho na estante e aqueles que quero ler, que no fundo não são os livros, mas sim os autores. Bem, começando então por os que já li. Da Agatha Christie, ele só propõe o assassinato de Roger Ackroyd, que faz parte da série Poirot, e que eu li recentemente e gostei muito. Até acho que foi o primeiro livro que eu li dela. Depois, a Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que vocês sabem que eu li recentemente e que gostei muito. Depois eu li A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, e não gostei. Aliás, nem tenho vontade de ler A Guerra dos Mundos, também dele, porque não gostei. Tinha aqui em casa e até já passei. Depois do Tolkien, eles propõem O Senhor dos Anéis, que eu já li recentemente e gostei muito, e O Hobbit, que eu li há uns anos e na altura não gostei. Se calhar se lesse hoje gostaria, mas na altura não gostei. Depois do Steinbeck, eu li o Ratos e Homens, mas não gostei por causa do tipo de linguagem que ele usa, que é por isso que ele é conhecido, mas eu não gostei. Depois do Lewis Carroll, eu li Alice no País das Maravilhas e não esperava, mas gostei bastante. Depois do Camões, os Lusíadas. Eu não tenho aqui mesmo os Lusíadas porque eu não gostava da edição que tinha. Tenho aqui a adaptação de João de Barros, que também já li. Depois do Oscar Wilde, o Retrato de Dorian Gray, que eu li o ano passado e gostei muito. Depois do Robert Louis Stevenson, O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que eu não gostei lá muito. E depois, livros que eu já tentei ler, mas que desisti, foi O Príncipezinho, do Antoine de Saint-Exupéry, mas esse quero tentar outra vez. Depois, Os Maias, do Eça de Queiroz, que tentei na altura da escola, no 11º ano, não gostei, desisti na descrição do ramalhete, mas que um dia quero tentar outra vez. Depois o Frankenstein, da Mary Shelley, que eu tentei recentemente e não sei se pela edição, se mesmo pelo tipo, não gostei, mas também não tenho grande vontade de tentar outra vez. E depois do Truman Capote, a Boneca de Luxo, que também tentei, não achei piada e desisti. Depois livros que eu já tenho na estante e que estão na lista. Da Emily Brontë, O Monte dos Vendavais, que eu quero muito ler, não sei porque é que ainda não li, nem é muito grande. Depois da Jane Austen, eles propõem 4 livros e eu já tenho nas estantes Orgulho e Preconceito, também não sei porque é que ainda não li. Este eu sei porque é que ainda não li, porque tem este lindo tamanho, que é Ana Karenina, do Tolstói. Também do Tolstói, minúsculo, que eu já estive para começar e não comecei, A Morte e Vai em Leeds. Depois do Lewis Carroll, que eu já li Alice no País das Maravilhas, tenho aqui Alice do Outro Lado do Espelho para ler. Depois do Milan Kundera, tenho A Insustentável Leveza do Ser, também para ler. Do Robert Louis Stevenson, apesar de eu não ter gostado do Médico e do Monstro, está ali o meu monstro. Que foi, Maria? Este, como é um bocadinho diferente o estilo, A Ilha do Tesouro, eu quero ler. Do Sir Arthur Conan Doyle, eu li as novelas, comecei a ler os contos e abandonei, mas quero voltar a tentar. Eles propõem As Aventuras de Sherlock Holmes. Depois do Stendhal, O Vermelho e o Negro. Já o estive para ler uma vez para o Clube dos Clássicos Vivos, mas depois não me apeteceu. Do Truman Capote,
Apesar de eu ter abandonado a boneca de luxo, este, como é um bocadinho diferente o estilo, a sangue frio, eu quero tentar. E do Victor Hugo, eu tenho aqui a Nossa Senhora de Paris, ou Corcunda de Notre Dame, para ler. Agora selecionei na lista quais são os autores que eu quero ler. Então, eles propõem para a Agostina Bessa Luís a Sílaba, não faço a mínima ideia qual é que eu quero ler dela, mas um dia quero ler. Depois do Aldous Huxley, eles propõem 3 livros e eu quero ler O Admirável Mundo Novo, que está em votação para o Clube dos Clássicos Vivos e que eu espero que seja o que ganhe. Depois do Alexandre Dumas, eles propõem O Conde de Monte Cristo e Os Três Mosqueteiros e eu quero tentar os 2. Depois da Alice Walker, eles propõem 2 livros e eu gostava de ler A Cor Púrpura. Dan Bronte, eles propõem A Moradora do Enfield Hall. Ele tem em casa para ler a Agnes Grey, mas este dizem que é o melhor dela. Depois, As Mil e Uma Noites, eu também gostava de ler, mas eu nunca vi o livro assim compilado à venda. Mas outro autor português, o António Lobo Antunes, eles propõem 2 livros, um dia quero ler, mas não sei que livro. Do Arthur Clarke, eles propõem o 1001 Uma Odisseia no Espaço, que eu não sei se quero ler o livro ou ver o filme, porque dizem que o filme é espetacular. Depois do Carl Sagan, eles propõem O Contacto, não é propriamente o livro que eu queria ler dele, mas é uma opção. Depois Charles Dickens, eles propõem 4 livros, eu não tenho nenhum destes em casa, o que eu tenho é As Duas Cidades. Depois, além dos autores portugueses, eu também escolhi alguns brasileiros, por serem de língua portuguesa. E eles propõem Chico Buarque, a Clarice Lispector. Depois, eu gostava muito de ler também da Elizabeth Gaskell, o Norte e Sul. Depois a seguir tenho o Ernest Hemingway com várias opções e o primeiro que eu quero ler é O Velho Mar. Depois 2 psicólogos que eles propõem a seguir é o Ernest Junger e o Freud, embora as teorias deles já estejam completamente ultrapassadas. Depois do Scott Fitzgerald, eles propõem 2 livros, nomeadamente o Great Gatsby, que eu ainda não tentei ler, eu tentei ver o filme e não gostei, mas eu gostava de tentar. Depois outro autor português, Fernando Pessoa, não podia faltar. O livro que eles propõem é o livro Desassossego. Eu li a mensagem e depois as coisas dos heterónimos. Este não o tenho. Do Dostoiévski, eles propõem 4 livros. Nenhum é o que eu tenho aqui em casa. O que eu tenho aqui em casa é O Jogador, para ler. Aliás, que já comecei. Depois do Kafka, eu li a Metamorfose, mas eles não propõem esse, propõem o Processo. Eu não gostei da Metamorfose, mas gostava de tentar na mesma o Processo. Depois do Gabriel Garcia Marques, eles propõem vários livros, também 4. Eu gostava de ler o 100 Anos de Solidão, pelo menos. Da George Eliot, eles propõem 4 livros. Aquele que eu gostava de ler primeiro era o Middlemarch. Do George Orwell, eles propõem 4 livros e eu gostava muito de ler o 1984 e a Revolução dos Animais. Depois, este eu gostava muito de ler, Harper Lee com O Sol é para Todos. Do Murakami, eu estou a ler, acho que é O Pássaro de Corda, e eles propõem outros 2, nomeadamente um muito conhecido, Kafka à Beira-Mar. Do Herman Melville, eles propõem o Moby Dick e eu acho que não vou gostar pelas reviews que tenho ouvido, mas gostava de tentar. Depois do Balzac, eles propõem 3 livros, eu gostava de tentar um qualquer. Da Isabel Allende, propõem 2 livros e eu gostava muito de ler A Casa dos Espíritos. Do Italo Calvino, propõem 4 livros e eu gostava de tentar um. Do James Joyce, eles propõem 3 livros, o mais conhecido sendo o Ulisses, eu gostava de ler. Depois o Jean-Paul Sartre também propõe A Náusea. Depois agora vários autores brasileiros que eu gostava de ler seguidos. João Guimarães Rosa, Machado de Assis, Jorge Amado e José de Alenquer. De todos estes eu tenho em casa O País do Carnaval, do Jorge Amado, mas é o primeiro livro dele e dizem que não é claramente o melhor para se começar, senão não se gosta dele.
portanto eu nem o trouxe para aqui. Voltando a autores portugueses, temos aqui o Saramago e eles propõem 4 livros dele: Memorial do Convento, a História do Circo de Lisboa, o Evangelho segundo Jesus Cristo e o Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu ainda não sei por qual vou começar, há todos na biblioteca, é o que me apetecer no dia em que eu for tentar. Depois do Júlio Verne, eles propõem A Volta ao Mundo em 80 Dias, que eu já tive nas estantes, mas passeio porque era um livro de bolso. E depois também propõem a Viagem ao Centro da Terra. Depois da Louisa May Alcott, propõem As Mulherzinhas. Eu já tentei ler quando era pequena, mas não gostei, mas acho que era uma questão de maturidade, talvez vá tentar outra vez. Do Proust, propõem Em Busca do Tempo Perdido. Da Margaret Atwood, propõem 3 livros, nomeadamente O Conto da Aia. Do Mark Twain, eu até tenho um nas estantes, mas não é o que eles propõem. Eles propõem As Aventuras de Huckleberry Finn. Depois temos o Mia Couto. Eles propõem Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Depois do Cervantes, eles propõem 2 livros, nomeadamente o Dom Quixote, que também é um livro de envergadura. Mas mais um autor português que eu fiquei surpreendida por estar aqui: o Miguel Sousa Tavares, com O Equador, que eu não tenho muita curiosidade em ler, mas por ser um autor português eu pus na minha lista. Depois do Nikolai Gogol, eles propõem 2 livros, Os Almas Mortas e O Nariz, que não era o que eu estava a pensar ler, era aquele conto do Natal. Depois tenho aqui 4 propostas do Paul Auster, não sei por qual começar. Já ouvi falar muito bem da trilogia de Nova York, do Invisível. Depois mais um autor brasileiro, Paulo Coelho, e eles propõem A Verónica Decide Morrer. Nunca ouvi falar deste livro. Depois de Primo Levi, propõem 3 livros, também nunca ouvi falar de nenhum deles. Depois temos a Simone de Beauvoir, com Os Mandarins. Depois do Stephen King, só propõe um livro, que é O Iluminado. Isto deve ser a tradução para brasileiro, eu suponho que seja o The Chain. Depois tem aqui 3 propostas do Thomas Hardy, não sei qual quero ler. Depois do Thomas Mann, tem aqui 5 propostas, e eu já pensei em ler A Morte em Veneza e A Montanha Mágica. Depois de Humberto Eco, tenho os 2 mais conhecidos, claro, O Pêndulo de Foucault e O Nome da Rosa. Eu não gostei muito do filme, não sei se vou gostar do livro. Depois da Virginia Woolf, eu acho que não é o meu estilo de escrita, mas tenho aqui 4 propostas. Eu já ouvi falar muito do Mrs. Dalloway e do Farol. Depois do Nabokov, tenho aqui várias opções, o mais conhecido é o Lolita. Depois tenho o Voltaire, o Cândido, que eu já tive nas estantes, mas mais uma vez era um livro do bolso e portanto não o li. Depois do Golding tenho O Senhor das Moscas, que também gostava de ler. Depois do Thackeray, o Vanity Fair, que gostava muito de ler. E depois do Ian Martel, A Vida de Pi. Eu não vi o filme e talvez gostasse de ler o livro. Vejam vocês a lista, digam-me se estão interessados no projeto. Claro que não é uma coisa para um ano, nem para a vida toda, é para ler estes livros todos. Eu acho que uma pessoa tem que ser seletiva em 1001 livros. Até à próxima! So this is Christmas, and what have you done? Devia estar a demorar muito, ela está a perder paciência. Estou quase a acabar, bebê.